Ei, meu nome é Henrique. Tenho 29 anos. Até alguns meses atrás eu era só o restaurador invisível num museu cheio de gente rica. Até a noite em que fiquei trancado lá dentro com a mulher errada. Ela era casada, presidente do conselho, 16 anos mais velha. E quando percebemos que estávamos sozinhos, ela caminhou até o painel de alarme, digitou um código e sussurrou. Sem alarmes. Só nós dois essa noite. Eu ainda sinto o perfume de jasmim dela no corredor vazio, e o peso da cabeça dela no meu ombro quando ela admitiu que estava completamente sozinha dentro do próprio casamento. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu estava preso. Foi isso que pensei quando tentei a maçaneta pela terceira vez e senti o metal frio travar embaixo dos meus dedos. A porta de vidro do museu não se mexeu, nem 1 centímetro. Do outro lado, a rua estava vazia, molhada pela chuva que tinha começado há algumas horas. As luzes dos postes faziam aquele reflexo laranja no asfalto. Mas não havia ninguém, nenhum carro passando, nenhum segurança na guarita. Encostei a testa no vidro, respirei fundo. E foi aí que ouvi. Um som de salto ecoando em algum lugar longe, num corredor que eu não conseguia ver. O tipo de som que não deveria estar ali. Não àquela hora. Não com o museu trancado. Virei devagar. As luzes estavam no modo noturno. Aquela iluminação baixa que deixa tudo meio azulado. Os sensores de presença piscavam vermelho nas paredes, como pequenos corações batendo no escuro. Tem alguém aí? Sussurrei. Minha voz ecoou no mármore e morreu no silêncio. O som de salto parou. E eu fiquei ali parado, com o coração martelando no peito, tentando decidir se queria mesmo encontrar quem estava do outro lado daquela sombra. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como diabos eu fui parar trancado dentro de um museu no meio da madrugada. Aquela manhã tinha começado cedo. Muito cedo. Cheguei no museu às 6:30, ainda com o gosto do café requentado na boca. A gala ia ser, naquela noite, um evento enorme, com gente importante, dinheiro importante, sobrenomes importantes. Eu era o restaurador temporário. Cuidava das obras que ninguém via. Consertava rachaduras pequenas, ajustava molduras tortas, limpava poeira que se acumulava em cantos esquecidos. Trabalho invisível, assim como eu. Rosa estava na entrada quando passei, coordenando a equipe de limpeza. Henrique, ela me chamou, sorrindo daquele jeito dela. Hoje é dia de gente grande. Anda direito. Eu ri. Sempre ando direito, Rosa. Sei, ela retrucou, balançando a cabeça. Só não vai dar problema com essas pessoas, viu? A gente que é pobre não pode errar. Eu sabia disso. Sempre soube. Subi pelas escadas de serviço, passei pelos corredores vazios, cheguei na minha sala de trabalho. Peguei as ferramentas. A lista de tarefas. Tinha que verificar 3 molduras que podiam estar soltas, conferir a iluminação de uma escultura nova, anotar qualquer coisa que parecesse fora do lugar. O museu estava em polvorosa. Flores chegando, caixas de vinho empilhadas no hall, mesas sendo montadas, um palco pequeno sendo erguido perto da escadaria principal, fotógrafos testando ângulos, seguranças conferindo rádios. Douglas passou por mim no corredor e parou. Henrique. Fala, Douglas. Ele era sério. Sempre foi. Segurança noturno havia anos. Cumpridor de regras. Medo constante de perder o emprego. Hoje à noite o esquema vai ser diferente, ele disse. Tem gente do conselho, tem imprensa, tem... O Otávio Albuquerque. Eu conhecia o nome. Todo mundo que trabalhava ali conhecia. Otávio Albuquerque. Empresário. Magnata da construção civil. Doador principal do museu. O rosto dele estava em placas, em fotos emolduradas, em agradecimentos gravados em bronze. E a esposa dele era a presidente do conselho. Lígia Albuquerque.
Eu nunca tinha visto ela de perto. Só em fotos. Mulher negra, elegante, sempre com aquele sorriso controlado nas imagens das colunas sociais. Vestidos caros, postura impecável. O tipo de pessoa que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do meu. Depois que a festa acabar, ninguém fica perdido aqui dentro, Douglas continuou. Vou trancar tudo no horário. Se você ainda estiver trabalhando, avisa pelo rádio antes. Tranquilo, eu disse. Ele assentiu e seguiu. Eu voltei ao trabalho. No fim da tarde, o museu já estava transformado. Luzes quentes, flores brancas nas mesas, taças de cristal brilhando. O cheiro de perfume caro misturado com cera de piso. Eu estava ajustando uma obra no segundo andar, quando ouvi vozes subindo pela escada principal. Risadas elegantes, saltos no mármore. E então eu a vi. Lígia. Ela entrou na galeria segurando uma prancheta, conversando com alguém da equipe de eventos. Vestido longo, azul escuro, que se movia com ela como água. Cabelo preso, brincos discretos. E aquele perfume... jasmim. Com algo mais embaixo. Madeira. Âmbar. Ela passou perto de mim sem me ver. Ou talvez tenha visto e eu não tenha importado o suficiente para ser notado. Continuei trabalhando. Mas algo nela me prendeu. Não sei explicar direito. Talvez fosse a forma como ela falava com os funcionários. Pelo nome, com respeito, mas mantendo aquela distância. Ou talvez fosse o jeito como ela parou por alguns segundos diante de um quadro específico. Uma pintura de uma mulher sozinha em um quarto luxuoso, olhando pela janela. Lígia ficou parada ali. Só olhando. Como se tivesse reconhecido algo. Então alguém a chamou e ela voltou ao mundo, recompôs a postura, seguiu em frente. Eu guardei aquela cena na memória, sem saber por quê. A festa começou às 8. O salão principal ficou lotado. Gente bonita, gente rica, conversas baixas e risadas altas, garçons circulando com bandejas, flashes de câmeras. Eu fiquei nos bastidores, ajustando luzes, conferindo obras, evitando o centro das atenções. Otávio subiu no palco e fez o discurso. Voz firme, sorriso ensaiado. Agradeceu doadores. Falou da importância da arte, da cultura, da responsabilidade social. Lígia estava ao lado dele, sorrindo na medida certa. Mas eu reparei, ela desviava o olhar. Várias vezes, para aquele mesmo quadro, a mulher sozinha na janela. No meio do discurso, Otávio atendeu o celular. Gesticulou algo irritado para alguém fora do palco. Desceu antes do fim. Lígia continuou ali por mais alguns minutos. Depois saiu discretamente por uma porta lateral. Eu a vi indo em direção a uma galeria vazia, sozinha. Alguns minutos depois, eu precisei ir até lá também. Verificar a climatização de uma sala que estava com problema no termostato. Quando entrei, ela estava parada diante daquela pintura. A mulher na janela. Lígia não me ouviu chegar. Ou fingiu que não ouviu. Fiquei parado ali, sem saber se devia falar ou ir embora. Então ela disse sem virar. Essa mulher tem ar de quem aguenta mais do que deveria. Eu não esperava que ela falasse comigo. Sim, respondi baixo. Acho que sim. Ela virou a cabeça. Me olhou pela primeira vez de verdade. Você trabalha aqui. Não era pergunta. Sou restaurador temporário, eu disse. Ela assentiu devagar. Temporário. Repetiu, quase para si mesma. Tudo aqui é temporário, não é? Eu não soube o que responder. Ela voltou a olhar para o quadro. Obrigada pelo trabalho, disse, formal de novo. E saiu. Eu fiquei ali, com o perfume dela ainda no ar. A festa terminou tarde, ou pelo menos eu achei que tivesse terminado. Quando desci para sair, o salão principal já estava sendo desmontado, mesas sendo recolhidas, flores murchas, copos sujos, Rosa dando ordens para a equipe de limpeza. Douglas estava com o rádio na mão, fazendo a ronda final.
Eu tinha subido para conferir uma escultura no andar de cima, uma rachadura pequena que precisava de atenção. Demorei mais do que devia. Perdi a noção do tempo. Quando voltei para o hall de saída, as luzes já estavam no modo noturno. As portas de vidro estavam trancadas. Tentei a maçaneta. Nada. Tentei de novo. Nada. Senti o estômago afundar. Douglas? Chamei, mas minha voz ecoou no vazio. O rádio dele chiava em algum lugar longe. Eu estava trancado. Subi correndo pelas escadas, procurando alguém. Qualquer pessoa. A sala de reuniões estava vazia. A cafeteria, escura. Os corredores, silenciosos. Foi quando passei pela galeria onde tinha visto Lígia mais cedo. E ela estava lá, de pé, diante do mesmo quadro, sozinha. Virei devagar. Ela olhou para mim. Sem surpresa, sem medo. Apenas cansada. Parece que ficamos presos, eu disse. Ela suspirou. Parece. Tentou sair? Tentei. As portas principais estão trancadas. Ela pegou o celular. E o sinal aqui dentro é uma piada. Descemos juntos até a entrada principal. Testamos as portas laterais. Tentamos o interfone da guarita vazia. Nada funcionou. Douglas devia estar em outro andar. Ou já tinha ido embora achando que todo mundo tinha saído. Lígia encostou na parede, tirou os saltos e ficou descalça no mármore frio. Bem, ela disse, com um meio sorriso cansado. Pelo menos não estamos sozinhos. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Ela era a esposa do homem mais poderoso daquele lugar, a presidente do conselho, a mulher nas fotos de revista. E eu era... eu. A gente pode esperar até amanhecer, eu sugeri. Alguém vai abrir o museu de manhã. Horas, ela murmurou. Faltam horas. Ficamos em silêncio. Então ela se afastou da parede e caminhou até uma porta discreta perto da escada. Digitou um código no painel. Um bip, um clique. A luz vermelha do alarme apagou. Ela se virou para mim. Sem alarmes, disse baixinho. Só nós dois essa noite. Meu coração disparou. Porque eu entendi. Entendi o que aquilo significava. Ela não tinha apenas desativado o alarme. Ela tinha escolhido fazer isso. Tinha escolhido ficar ali, comigo. Você não precisa fazer isso, eu disse. Eu sei. Se alguém descobrir... Ninguém vai descobrir, ela interrompeu. A menos que você conte. Eu balancei a cabeça. Não vou, ela sorriu. Um sorriso pequeno, real. Então, disse, calçando os sapatos de novo. Que tal você me mostrar o museu de um jeito que ninguém vê? Subimos juntos. Devagar. Os passos dela ecoavam no mármore. Os meus também. As luzes de presença iam acendendo à nossa frente e apagando atrás. Como se o museu estivesse respirando. Fomos até a ala de esculturas. Pouca gente visitava aquela parte. Ficava num canto, sem grandes nomes, sem multidões. Mas era bonita. Eu mostrei a ela os detalhes que só um restaurador vê. As marcas de cinzel, as rachaduras disfarçadas, as assinaturas escondidas. Ela escutava, de verdade, não com aquele sorriso educado de evento social. Mas com atenção, com curiosidade. Você gosta do que faz? Ela perguntou. Gosto, respondi. Mas é temporário. Por que temporário? Porque tudo na minha vida é... Eu disse, sem pensar. Ela me olhou de um jeito diferente. Eu entendo isso. Passamos por uma placa com o nome de Otávio gravado. Uma homenagem. Uma doação. Ficamos em silêncio. Ela desviou o olhar. Eu também. Fomos subindo. Galeria por galeria. Sala por sala. Ela tirou os sapatos de novo e andou descalça pelo chão frio. Eu ouvia o som leve dos pés dela, tão diferente do eco dos saltos. Paramos diante de uma obra que mostrava uma mulher sozinha em um jardim. Por que você sempre para diante dessas pinturas? Perguntei. Ela demorou a responder. Porque eu reconheço essa solidão.
Não era o tipo de coisa que alguém diz em evento social. Não era conversa de presidente de conselho. Era verdade. Crua. Você é casada, eu disse baixo. Sou. E está sozinha. Ela me olhou. Sim. O silêncio ficou pesado. Eu não sabia o que fazer com aquilo, com aquela confissão, com a proximidade dela, com o perfume de jasmim que parecia grudar na minha pele. Henrique, ela disse meu nome pela primeira vez. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Sempre, respondi. Ela sorriu triste. Então a gente tem isso em comum. Seguimos caminhando. Chegamos a uma galeria afastada. Pouca luz. Obras sobre solidão. Sobre silêncio. Ela pediu que eu mostrasse o que ninguém via. Eu mostrei. As camadas de tinta, as correções, as histórias escondidas embaixo da superfície. Ela se aproximou tanto de uma tela que quase encostou o nariz. É como se cada obra tivesse rachaduras, ela murmurou. E a gente passa a vida tentando disfarçar. É, eu disse. Ela se virou para mim. Estávamos perto demais. Eu podia sentir o calor dela, o perfume, a respiração. Henrique, você acha que eu pareço feliz, nos eventos, no palco, do lado dele? Eu não queria responder. Mas ela estava me olhando esperando a verdade. Não, eu disse. Ela fechou os olhos. Encostou a testa na minha. Só por um segundo. Depois se afastou. Obrigada. Descemos até a cafeteria. Luzes apagadas. Apenas o clarão verde dos refrigeradores. Sentamos em cadeiras altas. Bebemos água. Conversamos sobre coisas pequenas. Comida. Rotina. Solidão disfarçada de normalidade. Ela me contou que janta sozinha na maioria das noites. Eu contei que divido marmita com a mãe. Ela riu. Um riso real. Leve, sem máscara. E foi aí que eu percebi. Eu estava começando a gostar dela. Não da presidente do conselho. Não da mulher das fotos de revista. Mas dela. Da pessoa que ficava parada diante de quadros de mulheres sozinhas. Da que tirava os sapatos e andava descalça no museu vazio. Da que admitia a própria solidão sem vergonha. Voltamos para o hall principal. Já era madrugada. O relógio no alto da parede marcava 4:30. Sentamos nos degraus de mármore. Cansados, mas sem sono. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Só isso. Eu não me mexi. Não respirei direito. Apenas senti o peso dela ali. A confiança. A entrega. E foi o momento mais perigoso daquela noite. Porque não tinha volta. Porque naquele instante eu sabia que já tinha ido longe demais. E que ainda nem tínhamos começado. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você acha que alguém sente sua falta quando você não volta para casa? A pergunta me pegou desprevenido. Minha mãe, respondi. Ela sempre espera acordada, mesmo quando eu aviso que vou chegar tarde. Lígia sorriu sem levantar a cabeça do meu ombro. Que sorte a sua. E você? Perguntei. Alguém sente sua falta? Ela demorou a responder. Ninguém percebe quando eu estou, e ninguém percebe quando eu não estou. O peso daquela frase ficou pendurado no ar. Seu marido... Meu marido está em São Paulo, ela interrompeu. Reunião de emergência. Ligou avisando que não voltaria. Nem perguntou se eu precisava de carona. Eu não sabia o que dizer. Às vezes eu janto sozinha na varanda. Ela continuou. Com aquela vista linda, aquele apartamento enorme, e eu me sinto menor do que quando morava num lugar com goteira no teto. Por quê? Porque lá eu tinha com quem conversar. Tinha barulho de gente. Tinha vida. Ela levantou a cabeça do meu ombro. Me olhou. Você me acha estranha? Por estar falando tudo isso pra você? Não, eu disse. Acho você... real. Ela sorriu. Um sorriso triste, bonito, verdadeiro. Faz tempo que ninguém me chama de real. Levantamos, caminhamos mais. Subimos até a ala egípcia, luzes baixas, sombras alongadas,
sensores piscando vermelho nas paredes. Eu mostrei a ela os pontos cegos das câmeras. Os lugares onde o museu ficava cego. Não sei por que fiz isso. Talvez porque eu quisesse que ela soubesse. Que nós dois soubéssemos. Passamos por uma câmera que deu um estalo leve. Elas gravam tudo? Ela perguntou. Quase tudo, respondi. Mas tem lugares que não aparecem direito. Corredores, cantos, salas pequenas. Ela parou, me olhou. E por que você está me mostrando isso? Eu não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não quisesse admitir. Seguimos. Paramos diante de sarcófagos. Textos sobre vida após a morte. Ela leu em voz baixa. Falou sobre escolhas, sobre vidas que poderiam ter sido diferentes. Você já pensou em como seria sua vida se tivesse feito outras escolhas? Ela perguntou. Sempre. Eu também. Ficamos em silêncio. Então ela perguntou sobre minha vida amorosa. Direto, sem rodeios. Eu disse que nunca coube nos lugares brilhantes, que nunca tive tempo, que nunca achei alguém que me visse de verdade. Ela assentiu devagar. Eu entendo. Passamos por uma porta estreita ao mesmo tempo. Nossos ombros se roçaram. Um toque rápido, acidental. Mas nenhum de nós se afastou. Ela segurou no corrimão de metal de uma escada. Eu segurei logo depois. O metal ainda estava quente da mão dela. Pequenas coisas, mas que significavam tudo. Foi quando ouvimos um barulho distante, um andar abaixo, uma porta batendo, um rádio chiando. Paramos no meio do corredor. Tem alguém aqui, eu sussurrei. Lígia ficou pálida. Douglas. Corremos, cada um para um lado. Eu voltei para a sala de restauração. Ela desceu pela escada lateral. Meu coração batia tão forte que doía. Arrumei ferramentas, abri cadernos, fingi que estava trabalhando. E esperei. Douglas apareceu na porta alguns minutos depois. Henrique, que diabos você ainda está? Fazendo aqui? Terminando um serviço, eu disse, tentando parecer calmo. Achei que ainda tinha tempo. Ele franziu a testa. O sistema registrou movimento em várias galerias, luzes acesas onde não deviam estar. Eu estava conferindo as obras, como você pediu. Ele não parecia convencido. Sozinho? Sozinho. Ele olhou ao redor, desconfiado. Vamos, vou te acompanhar até a saída. Descemos juntos. No corredor do segundo andar, encontramos Lígia. Ela estava recomposta. Cabelo arrumado. Postura impecável. A máscara de volta. Douglas parou, surpreso. Senhora Albuquerque. Douglas, ela disse fria, elegante, distante. Eu não sabia que a senhora ainda estava no prédio. Fiquei resolvendo pendências do conselho, documentos. Ela nem olhou na minha direção. Algum problema? Não, senhora. Só estava verificando o sistema. Algumas luzes acesas. Eu acionei algumas, ela disse. Precisava revisar relatórios. Douglas assentiu. Entendo. Então ele olhou para mim. Depois para ela. Depois para mim de novo. Senti o estômago afundar. Ele estava desconfiado. Henrique, ele disse. Você viu a senhora Albuquerque antes? Eu sabia o que precisava fazer. Sabia o que tinha que dizer para proteger ela. Para proteger os dois. Mas doeu. Vi, sim, respondi, formal. Frio. Cruzei com a senhora Albuquerque no corredor há alguns minutos. Cumprimentei. Segui para minha sala. Lígia me olhou. E vi a dor nos olhos dela. Porque eu tinha acabado de negar tudo. Tinha fingido que nada tinha acontecido. Que aquelas horas juntos não significavam nada. Para protegê-la, eu a machuquei. Peço desculpas pelo transtorno, senhora Albuquerque. Eu continuei, usando o sobrenome. O tratamento formal. A distância. Não imaginei que a senhora ainda estivesse no prédio. Ela virou o rosto. Não há transtorno, disse gelada. Douglas relaxou um pouco. Bem, vou acompanhar vocês até a saída. Descemos os três.
Em silêncio. Lígia saiu primeiro, sem olhar para trás, sem se despedir. Entrou num carro que já esperava na rua e partiu. Eu fiquei ali, parado na calçada, vendo as luzes traseiras desaparecerem na esquina, sentindo o peso do que eu tinha feito e do que tinha perdido. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Voltei ao trabalho, rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Eu via Lígia de longe, em reuniões de conselho, em eventos pequenos. Ela passava por mim como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas mais uma obra na parede. Rosa percebeu. Você anda estranho, ela disse, enquanto tomávamos café na cozinha. Cansado só. Mentira. Ela me olhou sério. Você fez alguma besteira com gente grande? Não fiz nada. Ela não acreditou. Mas não insistiu. Patrícia apareceu no museu algumas vezes, trazendo grupos de amigas ricas para visitas guiadas. E sempre deixava escapar coisas. Sabe, aquela conselheira linda, a Lígia, anda estranha no condomínio. Ela comentou alto, perto de mim. O marido dela anda perguntando demais sobre os horários dela. Coisa de homem desconfiado. Meu sangue gelou. Otávio estava desconfiado. E se ele pedisse as gravações das câmeras? Se descobrisse que a esposa tinha passado a madrugada inteira no museu com um funcionário? Eu não dormia direito. Não comia direito. Vivia com medo. Algumas semanas se passaram. O museu seguiu funcionando. Eventos, exposições, vida normal. Mas eu estava obcecado. Passava por todas as galerias onde tinha estado com ela naquela noite. O corredor cego, a ala de esculturas, a cafeteria vazia. Sempre esperando sentir o perfume de jasmim no ar. Sempre esperando vê-la aparecer. Mas ela não aparecia. Parei na frente do quadro da mulher sozinha. Aquele que ela sempre observava. Rosa me viu ali. Você se apaixonou por pintura agora? Ela brincou. Só olhando, menti. Mas Rosa não era boba. Henrique, ela disse baixo. Seja lá o que você está sentindo. Se for por alguém que você não pode ter, esquece. A gente que é pobre não pode sonhar com gente rica. A conta sempre vem para nós. Eu sabia que ela estava certa. Mas não conseguia esquecer. Conversei com Douglas. Fingi curiosidade técnica. Perguntei sobre o sistema de câmeras. Ele me mostrou a sala de monitoramento, os registros daquela noite da gala. Teve umas coisas estranhas, ele admitiu. Movimento em lugares que não batiam, luzes acesas fora de hora. Meu coração disparou. E aí? Pensei em reportar, mas não deu para ver nada nas imagens. Só sombras, silhuetas. Nada claro. Respirei aliviado. E o Otávio? Perguntou alguma coisa? Douglas me olhou. Como você sabe? Ouvi boato. Ele hesitou. Depois assentiu. Ligou. Perguntou se a esposa tinha ficado até muito tarde. Eu disse que sim, mas que estava tudo normal. E ele acreditou? Não sei. Douglas franziu a testa. Mas ele não é homem de deixar as coisas passarem fácil. Eu saí dali mais preocupado do que tinha entrado. Foi numa manhã chuvosa que tudo mudou de novo. Eu estava na ala egípcia, conferindo uma rachadura em uma escultura. O museu ainda estava vazio. Poucas horas antes da abertura. Passei pelos bancos, pelas vitrines, e foi quando vi. Um lenço, dobrado, esquecido num canto de um banco afastado. Peguei, tecido macio, seda, azul escuro. E o perfume, jasmim, madeira, âmbar, era dela. Mas como? Aquele lenço não podia estar ali há semanas. Alguém teria visto, teria recolhido. O que significava? Ela tinha voltado, recentemente. Talvez à noite, talvez procurando algo, ou alguém. Guardei o lenço no bolso. Não entreguei na recepção. Não contei para ninguém. Levei comigo. Naquela noite em casa, deitei na cama com o lenço, na mão, sentindo o cheiro, a textura, a presença dela naquele pedaço de tecido. Minha mãe bateu na porta. Henrique, você está bem? Estou, mãe. Você anda estranho.
É trabalho? Ela não acreditou, mas não insistiu. Fechei os olhos, e tudo o que eu sentia era saudade. De uma noite que não deveria ter acontecido. De uma mulher que eu não deveria querer. De algo que nunca foi meu. Nos dias seguintes eu reparei. Luzes acesas no museu fora de hora. Sempre na sala do conselho. Rosa comentou. A doutora Lígia tem vindo aqui à noite. Igual ela fazia antes. Tratando de papelada, dizem. Meu coração acelerou. Será que ela estava esperando? Numa noite de chuva forte, eu saí do museu e parei na calçada. Olhei para cima. Apenas uma luz acesa. A sala do conselho. No terceiro andar. Todo o resto do prédio estava escuro. Fiquei ali, encharcando, olhando para aquela janela iluminada. O lenço estava no meu bolso. E eu sabia. Sabia que se eu voltasse ali, não haveria mais volta. Mas meus pés já estavam se movendo. Entrei pela porta de serviço. Usei meu crachá. Subi as escadas internas. O museu estava vazio. Silencioso. Apenas o som da chuva batendo nos vidros do teto. Os sensores acendiam luzes no meu caminho e apagavam atrás de mim, como se o museu estivesse me guiando. Cheguei ao terceiro andar. O corredor estava escuro, mas havia luz sob a porta da sala do conselho. Parei. Respirei fundo e empurrei a porta devagar. Lígia estava de costas, diante da mesma parede com fotos dela e de Otávio. Eventos, homenagens, sorrisos ensaiados. Ela não se virou quando eu entrei, mas disse: Você achou? Tirei o lenço do bolso. Achei. Ela se virou, me olhou. Eu deixei lá de propósito, admitiu. Ou por descuido, ainda não sei. Por que você voltou? Porque eu não consegui esquecer. Ficamos em silêncio. Seu marido está desconfiado, eu disse. Eu sei. Ele pode destruir a gente. Eu sei. E mesmo assim, ela interrompeu. Eu continuo voltando. Dei um passo à frente. Lígia, não, ela disse. Não me peça para escolher. Não me peça para sair do casamento. Não me peça nada que eu não posso dar. Eu não estou pedindo nada. Então o que você quer? Eu não sabia responder. Ou sabia, mas não conseguia colocar em palavras. Eu só... Não quero fingir que você não existe, eu disse. Não quero passar por você como se aquela noite não tivesse acontecido. Ela fechou os olhos. Henrique, eu machuquei você? Não. Menti. Você só me fez sentir visto, pela primeira vez. E depois você me negou na frente do Douglas. Para te proteger. Eu sei. Ela abriu os olhos. Mas doeu do mesmo jeito. Silêncio. Vem, ela disse. Vamos sair daqui. Caminhamos pelo museu vazio. De novo. Fomos até o corredor cego. O único lugar sem câmeras. Ficamos ali, no escuro. Apenas nós dois. A gente não pode fazer isso, ela disse baixo. Eu sei. Eu sou casada. Você é funcionário. Tem 16 anos de diferença entre a gente. Eu sei. Se alguém descobrir... Ninguém vai descobrir. Ela me olhou. Você tem certeza? Não tinha. Mas eu menti. Tenho. Ela passou os dedos pela minha mão, de leve, quase sem tocar. E eu, num impulso, encostei os lábios na testa dela. Não foi beijo. Foi gratidão. Despedida. Algo que não tinha nome. Ela fechou os olhos. A gente não pode continuar assim. Eu sei. Então o que a gente faz? Eu não tinha resposta. Conversamos. Por horas. Sobre limites. Sobre o que era possível. Ela disse que não ia sair do casamento por um impulso. Que tinha história. Bens. Nome. Família. Eu disse que não queria ser o homem que destruía nada. Mas também não queria voltar a ser invisível para ela. Chegamos a um acordo silencioso. Sem promessas. Sem rótulos. Sem expectativas impossíveis. Apenas o que dava para ter. Encontros casuais em reuniões, olhares que duravam um segundo a mais. Às vezes, talvez,
uma noite dessas. No corredor cego. Perigoso, errado, mas real. Ela saiu primeiro, pela garagem interna. Eu fiquei. Voltei para a sala de restauração. Esperei o tempo passar. E vi pela janela o carro dela saindo, levando ela de volta para a vida dela. Enquanto eu voltava para a minha. Semanas se passaram. Depois meses. O museu continuou funcionando. Eventos, exposições, rotina. Otávio fez mais um discurso. Lígia ao lado. Impecável. Sorrindo na medida certa. Meu contrato foi renovado. Efetivação em processo. Graças a recomendações do conselho. Coincidência? Talvez não. Nos encontramos em reuniões. Trocamos cumprimentos formais. Mas às vezes, quando ninguém está olhando, nossos olhos se encontram. E duram um segundo a mais. Rosa percebe, mas não comenta. Patrícia continua suas fofocas, mas nada estoura publicamente. O escândalo nunca acontece. Apenas paira, como possibilidade. Numa tarde qualquer, vários meses depois daquela primeira noite, estou sozinho em uma galeria vazia. Passo a mão pelo corrimão frio da escada, onde quase segurei a mão dela. Sinto por um instante o perfume de jasmim no ar. Não sei se ela passou por ali hoje, ou se é só memória. Mas tanto faz. Porque eu aprendi algo naquela noite em que ficamos presos dentro do museu. Aprendi que algumas portas se trancam por fora, mas continuam entreabertas aqui dentro. Que algumas coisas não precisam de nome para serem reais. E que às vezes, apenas às vezes, quando o museu está vazio e a chuva bate nos vidros, a luz da sala do conselho ainda se acende, e eu sei que ela está lá, esperando, ou lembrando, ou talvez apenas existindo no mesmo espaço que eu. E isso, por mais errado que seja, é o suficiente. Algumas noites terminam, as consequências não.